E olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a defesa do general da reserva e ex-ministro Augusto Heleno comprove diagnóstico da doença de Alzheimer em 5 dias. Moraes ordenou que a defesa apresente, então, o exame inicial que teria identificado ou registrado os sintomas de Alzheimer em 2018, período em que Heleno era ministro de Estado do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, cuja estrutura englobava, então, a Agência Brasileira de Inteligência. O ministro determinou ainda o envio de relatórios, exames, avaliações médicas, neuropsicológicas e psiquiátricas produzidos desde aquele ano, inclusive prontuários, laudos evolutivos, prescrições e documentos relacionados que comprovem o diagnóstico alegado pelo militar. O ministro também solicitou documentos comprobatórios da realização de consultas. A defesa deve apresentar ainda as informações dos médicos que acompanharam a evolução da doença durante todo esse período. A defesa também deverá esclarecer se, em virtude do cargo ocupado entre 2019 e 2022, o réu comunicou ao Serviço de Saúde da Presidência da República, do Ministério ou a algum órgão o diagnóstico dele. A defesa de Heleno pediu prisão domiciliar, justificando a idade avançada do militar, que tem 78 anos de idade, e seu estado de saúde. O general da reserva cumpre pena no Comando Militar do Planalto após ser condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado na trama teria sido liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após a derrota para o Lula. Após a prisão, Heleno disse ser portador de demência Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à concessão da prisão domiciliar. Já que foi analisado e, assim, apresentado esse diagnóstico, acredito que eles têm os documentos para comprovar isso, né? Porque é óbvio que quando você apresenta que alguém tem uma doença, você vai ter que comprovar que tem essa doença, né? A questão é Inclusive é desde 2018, pelo que falaram, isso, né? a questão é que o Alzheimer não aparece do nada, né? Ele é uma evolução, então aí cabe agora a defesa do general Augusto Heleno fornecer o restante da documentação comprobatória, porque certamente ele já faz um acompanhamento há muito tempo com um psiquiatra ou médico. É sempre bom lembrar também que todo órgão judiciário, e assim é o STF, também tem o seu suporte médico para analisar exatamente esses casos. Então, tem analistas lá da estrutura que são capazes de analisar esses laudos e fazer esse controle aí do argumento. É isso. E aí, José? Eu acho que você não acreditar num laudo médico, numa indicação que foi colocada, né? Com certeza esse pedido aí foi anexado o laudo médico, pelo menos o mais recente aí. O ministro Alexandre de Moraes exige outras coisas, a questão de consultas, a questão de comunicado à presidência quando ele foi assumir o cargo junto ao governo Bolsonaro. Eu acho isso que não seria necessário, porque é preciso se acreditar assim na classe médica. Como que o médico vai dar um atestado aí, e esse atestado, a não ser que seja um atestado falso, né? Aí sim teria que ter uma punição, inclusive, muito grande para o médico. Agora, Mariana, o que me estranha, o que eu fico pensando é essa questão de carcereiro da vida toda. Veja bem, depois do transitado julgado, depois que essas pessoas do 8 de janeiro foram condenadas, elas deveriam estar diretamente ligadas aos órgãos de condução penal. E vira e mexe o caso de uma tornozeleira, o caso da falta de uma comunicação, volta-se para a mão do ministro Alexandre de Moraes, como se ele fosse ali um carcereiro do pessoal do 8 de janeiro eternamente. Então, eu acho muito estranho essa questão da justiça. Ele poderia ter deixado... Você sabe o que eu acho? Eu acho que o Alexandre de Moraes tinha que ganhar mais. Tem que ganhar trabalha mais. demais da conta. Então. Tudo nesse país gira em torno do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que ele tinha que ganhar mais. Ele trabalha mais do que todos os outros. Porque eu não vejo nenhum outro fazendo nada disso. E sofrem até lei magnística. Mas não é estranho, veja bem. Mas é lógico que é estranho. Eu estou sendo irônica. Veja bem. Eu quero deixar bem claro que eu estou sendo irônica. Porque você já percebeu que todo jornal que a gente faz aqui
todos os processos que a gente vai falar aqui, a gente não vê falando assim, o Joaquim Barbosa já saiu, estava falando dele aqui agora. Flávio Dino decidiu que não sei o quê, André Mendonça decidiu que não sei o quê, Maria Rosa, não sei, ninguém, é só o Alexandre de Moraes. Porque ele causou interesse, né? Ele gera não, mas é porque agora, ele toma decisão das coisas. Ele se tornou mais notícia do que o Bolsonaro. E olha que ele nem é presidente do Supremo, hein? Aí, veja bem, Mariana, o que eu falo é o seguinte, o comando militar do Planalto, hoje é o responsável direto pela prisão do general Heleno, é o responsável. Então, ali que teria que ser feito, a não ser que o comando militar do Planalto tenha indicado ao ministro Alexandre de Moraes de que houve essa questão e uma dúvida com relação a esse laudo médico. Aí seria outra história. Mas simplesmente porque foi apresentado e como que isso chegou até a mão do ministro Alexandre de Moraes, é aquilo que você está falando, está trabalhando demais, né? Você está trabalhando em excesso na questão dessa preocupação de não deixar fugir uma linha da narrativa que foi feita do dia 8 de janeiro. É por causa do tema, acho que é por causa do tema. Ou esse tema tá girando e aí vai tudo... Lá tem uma estrutura lá do regimento onde o mesmo juiz sempre vai decidir sobre um caso que ele começou. Nesse mas caso é o Alexandre julgado, não cabe... Não, mas todos os correlatos, pena. né? Todos os correlatos, né? Lá tem uma estrutura dentro do STF que diz que o mesmo juiz é que vai julgar sempre os correlatos, porque ele já está inteirado do caso, né? Julgar. Exato, os correlatos, os envoltos, tudo, vai decidir tudo sobre os correlatos. Então, acredito que é isso. Então, como esse tema gera muito interesse, a imprensa como um todo acaba noticiando mais, o Alexandre de Moraes, e aí é isso. O Paulo Sérgio Elias mandando mensagem aqui pra gente, vários, revoltadíssimo com o Alexandre de Moraes, né, Paulo? Um abraço para você participando aqui com a gente. Também o Farailde Santana, dando a opinião dele a respeito da questão do presidente do Banco Master, o Vorcaro, né? Obrigada pela participação de vocês aqui.